Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, hein? Hoje nós estamos, então, na nossa última aula de verbos. Nossa, eu já vou ficar com saudade, hein? Esse conteúdo tão importante, né? Que a gente já vem estudando aí há algumas semanas, tá? E hoje, então, nós vamos fazer a parte final, vamos encerrar o nosso estudo de verbos, ok? Então, olha só, você agora vai pegar lá, como a gente sempre faz, hein? Caderninho de anotação, caneta do lado, lápis também, para dar tudo certo, tá? E a gente realmente conseguir atingir as nossas expectativas em relação ao nosso estudo de verbo, ok? Então, vamos lá. Olha, vou começar, então, dividindo com vocês aqui, né? O resumo da semana, isso mesmo. Então, vamos lá, Lara, ó, o que você tem para a gente hoje aí? Eu tenho a quinta parte do nosso estudo de verbos, né? Como eu já falei para você, tá bom? Como é que a gente começa hoje? Hoje a gente começa dividindo o que é tempo primitivo, o que é tempo derivado, tá? Porque em verbo a gente tem essa questão, né? Existem os tempos primitivos e existem os tempos derivados. Mas, Lara, o que é isso? Tempos primitivos? Como assim? Olha só, o tempo primitivo é aquele tempo que, na verdade, ele dá origem a outros tempos, tá? Dentro dos modos verbais. Na verdade, nós temos hoje três tempos primitivos, tá? Então, basicamente, os três tempos primitivos que a gente tem, eles dão origem a todos os tempos verbais com os quais a gente trabalha, ok? Então, vamos lá. Primeiro tempo primitivo, presente do indicativo. Quando você analisa o presente do indicativo, você vai perceber que aquele tempo verbal, ele dá origem ao presente do subjuntivo e aos imperativos, ou seja, imperativo afirmativo e negativo, tá? Então, se você observar na conjugação, existe uma relação entre eles aí. O segundo tempo primitivo é o pretérito perfeito. A partir do pretérito perfeito do indicativo, eu consigo fazer o mais que perfeito do indicativo, o imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo, tá? Então, sempre vai existir uma relação entre eles com relação à questão da conjugação, tá? Então, o pretérito perfeito do modo indicativo, ele realmente vai dar origem aí, então, ao mais que perfeito do indicativo, né? E ao pretérito imperfeito do subjuntivo e também ao futuro, tá? O último tempo primitivo é o infinitivo pessoal, aquele que termina em R, tá? Que a gente já estudou. Ele realmente ele dá origem a quatro tempos verbais, tá? Então, ele dá origem ao futuro do presente. Os futuros, de uma maneira geral, ele vai dar origem do modo indicativo, né? Então, futuro do presente, futuro do pretérito do indicativo, vem do infinitivo pessoal. Pretérito imperfeito do indicativo, vem do infinitivo pessoal. E o infinitivo pessoal, o gerúndio participa, ou seja, as formas nominais, tá? Lara, por que eu tenho que saber isso? Porque, na verdade, em relação à conjugação, se você fizer uma alteração no infinitivo impessoal, você automaticamente altera todos esses elementos, tá? Aqui, por exemplo, ó, é muito comum, né, que você aqui, ó, quando você faz uma alteração no presente do indicativo, tá? Você perceba essa alteração acontecendo nos imperativos, por exemplo. Se você tem um verbo, né, que não tem a primeira pessoa do singular, essa primeira pessoa do singular, ela não vai acontecer no imperativo afirmativo, por exemplo, tá? Então, um tempo aí, ele vai gerar os outros, ok? Nós temos três tempos primitivos, vocês viram, né? É o presente, é o pretérito perfeito e é também o infinitivo impessoal, ok? Eles vão impactar os demais tempos verbais aí dentro dos seus modos, ok? E também as formas nominais. Beleza? Mas vamos lá. Olha, eu vou fazer uma revisão simples aqui com você de tempo simples. Lara, o que é tempo simples? O que a gente estudou em tempo simples? Nós estudamos tudo isso aqui no tempo simples, ó. Isso aqui é um conteúdo vencido, tá? Tá aqui, ó, verbo, tá? O verbo, ele tem modos. Quais são os modos? O verbo, na verdade, ele traz o modo, porque o modo é a atitude como o falante se posiciona em relação à frase, em relação ao processo verbal. Eu tenho o indicativo, eu tenho o subjuntivo e eu tenho o imperativo, né? O indicativo com 6 tempos verbais, tá? Sendo um presente, 3 passados e 2 futuros. Lembra disso? Igualzinho a gente estudou, estão todos aqui, ó. Presente, pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito, e o futuro do presente e do pretérito. Quanto ao subjuntivo, apenas 3 tempinhos, né? O presente, só o pretérito imperfeito e o futuro, tá? O imperativo, apenas o afirmativo e o negativo. Lembrando que isso é tempo simples. Claro, o que é tempo simples? É quando você usa um verbo só para dizer o que você tem que dizer. Então, quando você coloca assim, as flores foram colhidas, né? Ah, Lara, então eu tenho dois verbos, eu tenho uma locução verbal. Isso não é tempo simples, né? Nós vamos aprender hoje, tá? O que é isso e o que é o tempo composto, que a gente também vai estudar, tá? Então, existe uma diferença entre a locução verbal e o tempo composto aí, ok? Agora, se eu dissesse para você, a menina colheu a flor,
Quando eu falo a menina colheu a flor, colheu é um verbo só, tá? Então, assim, colheu é um verbo só, ele tem uma estrutura só, então a gente diz que esse verbo está no tempo simples, tá? Quando eu falo assim, eu passei no concurso, passei é um verbo só, eu estou no tempo simples. Lara, beleza, mas quando eu junto mais de um verbo, o que que acontece? Igual você deu o exemplo aí agora, né? Olha, quando você une mais de um verbo, pode acontecer de você ter uma locução verbal ou de você ter um tempo composto, tá? Acaba que o tempo composto ele é um tipo de locução verbal também, tá certo? Como assim, Lara? Eu não entendi. Olha só. Vamos analisar as características do tempo composto, então. Primeiro, todo tempo composto ele é formado por ele vai ter um verbo auxiliar, tá? Então ele vem com o verbo auxiliar ao lado de um verbo principal. Mas, Lara, o nome disso é locução verbal. Igual você falou, as flores foram colhidas. Quando você usou o verbo auxiliar foram e colhidas, o verbo principal, você criou uma locução verbal. Ok. Porém, como eu te disse, né, o tempo composto ele é uma locução verbal diferenciada. Por quê? Porque o verbo auxiliar dele não pode ser qualquer verbo auxiliar. O verbo auxiliar dele, obrigatoriamente, precisa ser o verbo ter ou o verbo haver. Isso obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente, o verbo auxiliar do tempo composto tem que ser ter ou haver. Ok? Então, é isso que vai diferenciá-lo das demais locuções verbais, tá? Outro detalhe é que o verbo principal dele, esse verbinho principal que vai aparecer associado ao verbo auxiliar, precisa estar no particípio, ou seja, com aquela terminação ad ou ido, que a gente já estudou também, tá? Então, o que que faz do tempo composto um tempo composto? O verbo auxiliar, que vai ser realmente ter ou haver, e o verbo principal, tá? Verbo auxiliar, ó, sendo ter ou haver, verbo principal estando no particípio. Então, ele tem que ter essas duas características para que uma locução verbal seja chamada de tempo composto. Com um detalhe, esse verbo auxiliar, só ele vai se flexionar, tá? O verbo principal, ele vai ficar cuidando ali realmente da semântica, realmente da frase, do processo verbal, tá? Quem vai fazer o trabalho de ir para o presente, de ir para o passado, ficar no singular, ficar no plural, é o verbo auxiliar, ok? Outro detalhe muito importante, esse aqui eu vou destacar, porque realmente ele é extremamente relevante, é que o tempo composto pode acontecer, pode ocorrer, tá? Não é sempre, mas pode ocorrer. Eu vou mostrar para vocês exemplos, tá? Pode acontecer de o tempo composto indicar um significado diferente daquele significado expresso pelo mesmo tempo em sua forma simples. Ou seja, existe o pretérito perfeito, tá? E o pretérito perfeito indica uma ação totalmente concluída. Aí eu te dou uma estrutura que é tempo composto, né? Então eu tenho pretérito perfeito composto, tá? Então de um lado eu tenho o pretérito perfeito simples e do outro o pretérito perfeito composto. Lara, eles têm o mesmo sentido? Normalmente sim, mas pode acontecer de, em algumas situações, eu vou mostrar para vocês quais são os verbos que têm esse comportamento, tá? Quais são os tempos verbais em que isso acontece, ok? Pode acontecer de eles terem realmente uma nuance em relação ao aspecto e ser diferenciada, tá bom? Então vamos lá, um exemplo de tempo composto. Eu tenho ficado em casa nesses dias. Tenho ficado. Ó, é uma locução, é um tipo de locução, é um verbo auxiliar com o verbo principal. Verbo auxiliar é o verbo ter ou haver, que aqui está flexionado. Verbo principal no particípio é tempo composto? Sim. Nós temos ficado em casa. Repara, temos ficado, dois verbos. O primeiro verbo é ter ou haver? Sim. O segundo verbo está no particípio? Sim. É tempo composto. Repara que quem está flexionando é apenas o verbo o quê? Auxiliar, como eu falei com vocês, tá? Então é bem tranquilo de verdade. A grande questão é que muita gente entende que o tempo composto, ele meio que dá uma ideia de processo, né? Eu tenho ficado em casa, dá a impressão de que isso já iniciou e que ainda está acontecendo, que eu continuo ficando. Nós temos ficado, também dá essa impressão, né, de que eu já comecei a fazer isso aí e de que isso continua acontecendo, tá? Mas vamos ver a análise desses sentidos um pouquinho mais à frente, tá bom? Vamos lá. Quero mostrar para você aqui, então, o que, que é uma locução verbal e o que, que é uma locução verbal do tipo tempo composto, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Você nem vai querer saber como foi o meu encontro, ó. Vai querer saber, tá vendo? Ó? É uma conjunção de verbos, é uma locução verbal, tá? Aí o Garfield fica todo lá, né, caladão e tal, o que significa que eu não quero saber, olha isso, não quero saber como foi o seu encontro, quero saber também aí formando uma locução verbal, mas não tem as características de tempo composto. Tá? Aqui embaixo eu já tenho. Ultimamente eu tenho reclamado, ó, tenho reclamado, eu tenho dois verbos lado a lado. Quando você tem dois verbos ou mais de dois verbos indicando uma só ação, você tem uma locução verbal, tá?
Mas quando você tem mais de um verbo indicando uma só ação, porém, o primeiro é ter e haver e o segundo está no particípio, aí você tem uma locução do tipo tempo composto, tá? Então, ultimamente, eu tenho reclamado de tudo e de todos, reclamo demais, o tempo todo. Aqui já é tempo simples, ó, reclamo, tá vendo? Ó, eu tenho reclamado é tempo composto. Por quê? Porque essa locução está formada pelo primeiro verbo ter e haver, o segundo no particípio, tá? Então, isso é tempo composto. E o segundo verbo, reclamo demais, ele apareceu sozinho indicando a ação, tá? O processo verbal. Então, isso é tempo simples. Deve haver algo que eu não tenha do que reclamar. Ó, deve haver locução verbal, dois verbos indicando a sua ação, tá? Locução verbal. Que eu não tenha do que reclamar. Eu só não consigo me lembrar agora. Minha memória é uma porcaria, ou seja, ele acaba fazendo uma nova reclamação, tá? Então, essa é a diferença de locução para tempo composto, combinado? Ok. O que nós vamos fazer agora? Tempo composto. Lá eu já ouvi falar que esse tem é difícil demais. Que esse tem é um tem impossível de aprender, que ninguém aprende, seus problemas acabaram, você está no lugar certo, você vai aprender agora. Agora, você vai aprender agora a fazer isso aqui comigo, tá? Então vamos lá? Olha só, modo indicativo, tempo composto. Primeira coisa que você tem que saber. Primeira coisa que você tem que saber. Quais são os tempos do modo indicativo no tempo simples? No tempo simples. Vou pegar só a canetinha aqui, tá? Olha só. No tempo simples, eu teria, então, esses tempos aqui, ó. Eu teria presente. No tempo simples, o primeiro tempo que eu tenho no tempo simples é presente. Vamos colocar o presente como se ele fosse número zero. Presente. Aí depois eu tenho pretérito perfeito. Aí depois eu tenho, vou colocar 1,5 aqui, ó. Ele vai ficar no meio aqui, ó. 1,5. Quem seria esse 1,5 aqui? Esse 1,5 vai ser o pretérito imperfeito, tá? Pretérito imperfeito. Então, repara, ó. Primeiro, eu tenho presente, pretérito perfeito, presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito e os futuros do presente e do pretérito, tá? Presta atenção que eu vou te dar um macete. Então, a primeira coisa que você faz para acertar tempo composto, você faz isso. Você faz uma listinha de quais são os tempos verbais do modo indicativo. Lembra no tempo simples mesmo, tá? Olha aqui, ó. A gente viu agora há pouco, ó. Essa galera toda aqui, ó. Tá vendo? Ó, presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Tá bom? É isso aí. Na verdade, dentro de tempo composto, tá? A gente não existe, não flexiona quem? A gente não flexiona dois. Tem dois que nunca vão se flexionar. É o presente e o pretérito imperfeito, tá? A gente não tem presente composto e a gente não tem pretérito imperfeito composto. Então, nós vamos usar isso para a gente criar o nosso macete aí. Vocês vão ver que vai mega funcionar. Olha só, vamos lá. Primeiro, a gente anota. Então, presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, mais perfeito, futuro do presente e do pretérito. Você vai cortar. Quem é que não existe? Não tem presente composto. Corta. Ficou pretérito perfeito sendo o primeiro. Depois do pretérito perfeito, vem o pretérito imperfeito. Não tem pretérito imperfeito composto. Corta. E o resto você deixa normal, tá? Como que você formula o tempo composto? O tempo composto é sempre formado por um verbo auxiliar, mais o que vai ser ter ou haver, e o verbo principal que vai estar no particípio, não é isso que a gente conversou? Legal. Então, você vai entender que a situação vai ser esta aqui que eu vou te mostrar agora. Ó, para você formar o tempo composto, o primeiro caso de tempo composto que se tem é o pretérito perfeito. Sabe como é que ele é formado? De pretérito perfeito mesmo, ele não vai ter nada, tá? O verbo auxiliar não é quem flexiona? O verbo auxiliar vai aparecer nesse tempo que você cortou aqui, ó. Esse tempo que você cortou aqui, ó, é que vai conjugar meu verbo auxiliar. E o outro vai aparecer no particípio, tá? Claro, então ele não tem nada de pretérito perfeito? Na dica, só dá nome mesmo, tá? Quem foi o segundo que você cortou? Você não cortou o pretérito imperfeito? Legal. Esse pretérito imperfeito é que vai conjugar o verbo auxiliar do tempo subsequente, tá? Então, o pretérito mais que perfeito só vai dar nome, tá? Pretérito mais que perfeito aqui vai ser só nome, ok? Porque, na verdade, quem vai flexionar o auxiliar é o pretérito imperfeito e o outro verbo no particípio, ok? Como eu não cortei ninguém aqui e ninguém aqui, eles mesmos conjugam seus verbos auxiliares, tá vendo? Futuro do presente, né? Ele mesmo conjuga seu verbo auxiliar. Futuro do pretérito, não cortei ninguém, ele mesmo conjuga seu verbo auxiliar, tá? Você não vai achar esse macete em lugar nenhum. Esse macete é método lá, tá? Então, deixa eu te explicar de novo. Olha só. Como encontrar o tempo composto? Anote os 6 tempos do modo indicativo no tempo simples. Presente,
pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Anotou? Anotou. Não existe, corta, não existe presente composto nem pretérito imperfeito composto. Cortou. Beleza. Quem você cortou vai conjugar o verbo auxiliar do tempo subsequente. Quem é o tempo que vem depois do presente? Pretérito perfeito. Então, ele só vai dar o nome mesmo ao processo, tá? Então, o pretérito perfeito composto, ele é formado pelo verbo no presente mais o particípio, tá? Beleza. Pretérito mais que perfeito, só vai dar o nome, porque realmente o que vai acontecer, eu vou pegar esse tempo que eu cortei aqui, ó, e vai ser pretérito imperfeito auxiliar mais o verbo principal no particípio. Futuro do presente, não cortei ninguém, vai ser o próprio futuro do presente no verbo auxiliar e o particípio. Futuro do pretérito, não cortei ninguém, eu simplesmente pego o próprio futuro, tá, do pretérito e conjugo com o particípio. Claro, eu quero ver um exemplo, para eu ver se eu entendi isso aí. Vamos lá. Olha só, eu trouxe alguns exemplos aqui, tá, para você. Olha, primeiro exemplo que eu quero colocar para você aqui. Vamos lá, vou ficar só um pouquinho maior aqui. Olha só, pretérito perfeito. Como eu te falei, não tem o presente, né? O presente composto não tem, tá? Por quê? Porque o presente vai conjugar o tempo subsequente. O tempo subsequente é o pretérito perfeito. Então, o pretérito perfeito vai ser presente mais particípio. Como que é o verbo ter e haver no presente? Vou colocar na primeira pessoa, tá? Só para a gente ter um exemplo. Tenho e ei. Então, você fala, eu tenho estudado. Eu estou no pretérito perfeito composto do modo indicativo. Tá entendendo? Se eu falo ei estudado, eu estou no pretérito perfeito composto do modo indicativo. Lá ele só dá o nome, só, porque na verdade o verbo auxiliar está no tempo que você cortou. Aqui eu vou cortar quem? Pretérito imperfeito. Lembra? Depois do perfeito vem imperfeito. Eu cortei. Não existe tempo composto de pretérito imperfeito. Então, quem é o pretérito mais que perfeito? Eu vou conjugar o verbo ter ou haver no imperfeito. Verbo ter, tinha. Verbo haver, havia. Tá? Verbo ter tinha, verbo haver havia. Então, como é que vai ficar? Tinha estudado. Ou então, havia estudado, tá? Ou eu coloco tinha estudado, ou eu coloco havia estudado, tá? E aí, realmente, a situação também, ela se resolve assim. Ou seja, o pretérito mais que perfeito só deu nome ao processo, né? Porque quem vai conjugar o verbo é o pretérito imperfeito que você cortou aqui em cima. Tá bom? Que você cortou aí. Legal. Pronto. Futuro do presente. Como é que eu conjugo o futuro do presente? Erei e futuro do pretérito teria. Então, eles mesmos conjugam seus verbos auxiliares. Terei estudado ou haverei estudado, tá? Ou então, teria estudado ou haveria estudado. O que é o futuro do presente composto? Terei estudado, tá? Ou então, haverei estudado. O que é o futuro do pretérito composto? Teria estudado ou haveria estudado. Então, é bem tranquilo, tá certo? Com o macete, tudo fica mais tranquilo, ok? Mas nós vamos agora para o modo subjuntivo. Esse macete você anotou, né? Esse macete você não vai achar escrito em lugar nenhum, tá? É método A. Vamos lá. Então, olha só, modo subjuntivo, tempo composto. O que eu quero colocar para você? Você vai fazer a mesma coisa. Anote para mim quais são os tempos, tá? Do verbo, quais são os tempos do modo subjuntivo no tempo simples. No tempo simples, eu teria aqui, ó, antes do pretérito perfeito, eu teria o presente, o subjuntivo no presente. Beleza. Aí tem o pretérito perfeito, legal. Depois eu teria quem? O 1,5 aqui, ó, de novo, ó, vai ser quem? Vai ser o pretérito imperfeito, não é isso? Eu vou só mostrar para você aqui, ó, que o que eu estou anotando são os tempos do modo subjuntivo, mas são os tempos simples. No tempo simples, o modo subjuntivo ele tem quem? Lembra aqui, ó? Olha só. Você lembra disso aqui? Ó, olha o modo subjuntivo no tempo simples. No tempo simples, ele tem presente, pretérito imperfeito e futuro. Essa galera que eu vou levar para lá, tá? Essa galera aí que está indo comigo para cá, ó. Então, vamos lá. No tempo simples, eu teria presente, eu teria pretérito imperfeito e teria futuro, tá? Então, agora entraram esses dois aí. Então, vamos lá. Quem vai ser o pretérito perfeito composto? Opa, não existe presente em tempo composto. Lara, nem no modo subjuntivo? Não. Então, beleza. Se eu cortei, ele vai conjugar o verbo auxiliar do tempo subsequente, tá? Não existe pretérito imperfeito composto. Então, legal. Se eu cortei, ele vai conjugar o pretérito imperfeito. Ele é que vai conjugar o pretérito mais que perfeito do tempo composto. Então, na verdade, só é o nome, tá? Modo subjuntivo, tempo composto. Pretérito perfeito. Pretérito perfeito subjuntivo. Composto, presente mais verbo no particípio. Quem você corta, conjuga o verbo auxiliar.
tá? Cortei pretérito imperfeito, ele conjuga o verbo auxiliar. Então, quem é o pretérito mais que perfeito composto? É o imperfeito mais o particípio. Quem é o futuro composto? Eu não cortei ninguém? Não. Então, é o próprio futuro mais o particípio. Claro, eu preciso ver um exemplo para ver se eu entendi isso aí, tá? Quer exemplos? Beleza, vamos lá, tia Lara dá. Olha aqui, pretérito perfeito composto. Quer dizer que aqui antes, ó, eu tinha o presente, eu cortei o presente, né? E o presente está conjugando o tempo aqui, que é o tempo subsequente, o pretérito perfeito. Verbo ter e haver no presente do subjuntivo que eu tenha, ou então que eu haja. Lembrando que o presente subjuntivo exige a partícula que, não é isso? Ele exige a partícula que. E troca o a pelo é ou o é pelo a. Então vai ficar tenha estudado ou haja estudado. Beleza, mais que perfeito. Eu cortei, né? Porque não tem nem presente, nem pretérito imperfeito no tempo composto. Não tem. Então, ele conjuga o tempo subsequente, tá? Ele vai conjugar o tempo subsequente. Isso quer dizer, quem é o pretérito mais que perfeito? Composto, no modo subjuntivo. Vai ser o pretérito imperfeito mais o particípio. Lara, mas esse tempo é igual ao outro. É basicamente repetir, tá? O modo indicativo é bem parecido mesmo. Praticamente você faz a mesma coisa. Imperfeito mais particípio. Ah, não cortei ninguém, não. Aqui é diferente, né? Porque no subjuntivo não tem futuro do presente e do pretérito, é só futuro. Não cortei? Não. Então, ele mesmo conjuga o seu verbo auxiliar. No futuro, eu coloco a partícula quando, né? Quando eu tiver, quando eu houver, tá? No pretérito mais que perfeito, eu vou conjugar no pretérito imperfeito, que é o se, né? Se eu tivesse ou se eu houvesse. No presente, que eu tenha, que eu haja, e pronto, é isso aí, tranquilo, tá? Então, resumindo, não existe presente composto nem pretérito imperfeito composto. Eu vou cortar esses dois, tá? E quando eu corto esses dois, o que acontece? Eles vão conjugar o tempo subsequente. Combinado? É isso. Usos do tempo composto. Eu quero ver você agora usando o tempo composto comigo. Lara, você falou que tem a possibilidade de mudar o sentido. Me mostra isso, porque eu fiquei preocupado, tá? Então, vou te mostrar. Se cair para você, tenho estudado muito para os exames? Tenho estudado muito para exames? Qual que é o sentido que isso aqui dá, tá? Se você viu o verbo ter, que é o verbo auxiliar, no presente, aí você já sabe. Se o primeiro verbo está no presente, ó, do indicativo, quer dizer que isso aqui é um caso de pretérito perfeito composto, tá? Então, o pretérito perfeito composto, como a gente viu agora, né? Ele é formado pelo verbo auxiliar no presente. Qual a ideia que ele dá? Ele dá a ideia de que o fato começou no passado, mas ele se prolonga até o momento atual. Então, eu comecei a estudar antes, mas eu estudo ainda, eu ainda estou estudando. Então, é essa a ideia que o perfeito composto traz, tá? E o mais que perfeito composto? Como é que funciona isso aí? O mais que perfeito composto é uma comparação de dois passados, tá? Então, ó, ele já tinha estudado. Repara que isso aqui já é passado. Quando os amigos chegaram, repara que isso aqui também é passado. Eu tenho um período composto aqui, um período composto, né? E tenho dois verbos aqui dentro, tá? Porque o tempo composto ele vai contar com uma expressão só verbal, uma ação só. Ok. Então, o primeiro verbo no passado, o segundo verbo no passado. Legal, vem cá. O que ele significa? Quem é que está no mais que perfeito composto? Ele já tinha estudado as lições. Isso quer dizer, ele está expressando que tinha estudado as lições é um fato anterior a esse fato aqui, ó, de que os amigos chegaram, tá? Então, primeiro eu terminei as lições, depois os amigos chegaram. Eu tenho dois verbos no passado e eu uso o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito composto do indicativo, quando eu quero mostrar qual desses passados é mais antigo, tá? Eu já tinha estudado as lições, é passado, tá? Os amigos chegaram, é passado, mas o que aconteceu primeiro? Primeiro eles chegaram, primeiro eu estudei, como é que foi? Não, primeiro eu concluí, eu estudei as minhas lições, tá? Foi depois que realmente eles chegaram. Essa é a ideia que ele passa, tá? Até coloquei aqui para vocês uma ilustração. Quando o Ricardo chegou à escola, repara que Ricardo chegar, o verbo já está no passado. A aula já tinha começado, é um tempo composto também. É uma estrutura que também traz uma ideia para você de passado. Então, eu tenho dois passados aqui, tá? O que aconteceu primeiro ou o que aconteceu depois, tá? Quem é o pretérito mais que perfeito composto é sempre o passado mais antigo, tá? O mais que perfeito composto vai ser o passado mais antigo. Igual aqui, ó. Quando o Ricardo chegou à escola,
A aula já tinha começado. Então, qual é o passado mais antigo? O que aconteceu primeiro? Foi a aula acontecer, tá? Então, vocês estão vendo que o pretérito mais que perfeito composto, ele realmente indica o passado mais antigo em relação a um passado mais recente, que é o fato de Ricardo ter chegado à escola. Tá certo? Ok. Futuro do presente composto, qual a ideia que traz para mim? Antes de bater o sinal, os alunos já terão terminado o teste. Olha isso. Antes de bater o sinal, olha isso, os alunos já terão terminado, tá? Então, realmente, terão terminado é uma ideia futura. Futuro, tudo que falar futuro é posterior ao momento da fala. Tudo que falou futuro é posterior ao momento que eu estou falando. Estou falando agora, mas isso vai acontecer depois, tá? Então, o futuro do presente composto, que é terão terminado, ele dá uma ideia de futuro, tá? Mas é um futuro já concluído antes de outro futuro. Não teve a comparação de dois passados aqui agora? Aqui agora eu vou comparar dois futuros. Ó. Antes de bater o sinal ainda não bateu, os alunos já terão terminado o teste. Então, repara, ó, esse futuro do presente composto aqui, ó, ele indica um futuro, tá? E esse futuro, ele terá sido concluído, ele vai se concluir, tá? Antes que esse outro futuro aqui se conclua, tá bom? Então, ele vai ser concluído antes. Ele ainda é futuro, mas quando ele se concluir, ele vai se concluir antes do primeiro futuro ser concluído, tá? Então, os alunos primeiro vão terminar o teste, depois que o sinal irá bater, ok? Bem tranquilo mesmo. Futuro do pretérito composto. Olha lá, se eu tivesse ganhado esse dinheiro, teria viajado nas férias. Essa expressão teria viajado, né, é a nossa expressão de tempo composto. Eu estou vendo o iria ali, então é futuro do pretérito composto, né? Essa expressão teria viajado nas férias, essa ação aí, ela indica um fato que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Isso aqui é papo de quem não viajou, tá? Então, ela poderia ter acontecido, tá? Depois de um fato passado. Posteriormente a um fato passado. Se eu tivesse ganhado esse dinheiro, eu teria viajado nas férias. Então, essa ideia de viajar nas férias aqui, ó, essa ideia futura, ela poderia ter acontecido, tá? Ela poderia ter acontecido, não aconteceu. E ela poderia ter acontecido depois de uma ação no passado. Ou seja, primeiro eu precisaria ganhar o dinheiro. Primeiro eu teria que ganhar o dinheiro e depois eu iria viajar. Então, realmente ele indica um futuro, tá? Que seria posterior a um passado. Por isso, o futuro do pretérito, tá? É uma ação futura que depende de uma ação no passado para ser realizada. Não tem como você viajar sem ganhar o dinheiro, ok? Então, para que essa ação no futuro aconteça, essa ação no passado tem que acontecer, ok? Vamos então agora ao modo subjuntivo. Subjuntivo, pretérito perfeito composto, né? Não tem o presente, então a gente começa pelo pretérito perfeito, tá? O que ele faz? Embora tenha estudado bastante, não passou. Espero que ele tenha estudado bastante. Duas situações podem acontecer aqui. Ó, embora tenha, ela começou a estudar e ela concluiu, tá? Ela começou a estudar e ela concluiu essa ação, tá? Embora isso tenha acontecido, ele não passou. Agora, espero que ele tenha estudado bastante. Estou esperando que ele tenha estudado. Realmente é algo que eu espero dele, é um desejo, né? É um desejo que eu tenho, tá? Essa aqui já traz para mim uma ideia de desejo. Então, o pretérito perfeito composto, ou ele traz uma ideia de uma ação totalmente concluída no passado, tá? Embora eu tenha estudado bastante, ele não passou. Ou uma ação que realmente indica um desejo de alguém. Espero que ele tenha estudado, espero que você passe, espero que você vença. Tá vendo? É a expressão de um desejo, né? Mais que perfeito composto. Lara, que significado que ele traz para mim? É a mesma coisa, tá? Ele vai trazer uma comparação de dois passados. Embora o teste já tivesse começado, ó, passado. Embora o teste já tivesse começado, passado. Alguns alunos puderam entrar na sala de exames. Então, ele traz um fato passado anterior a outro fato passado, tá? Então, ele vai trazer um fato passado que é anterior a outro fato também no passado. Ou seja, o que foi que aconteceu primeiro? O teste tinha começado, os alunos entraram na sala, os dois são passados. Qual passado aconteceu primeiro? Qual passado que é mais velho, que é mais antigo? O primeiro é o que o pretérito mais que perfeito traz. Tá? Então, primeiro o teste começou. Depois é que os alunos entraram na sala aí. Então, ele traz para mim um passado, uma ação passada que é anterior a outra ação que também está no passado.
ok? É isso aí, comparação de dois passados, como a gente viu lá no indicativo, só que aqui é no subjuntivo, tá? Ok, futuro do subjuntivo composto. Quando ele tiver saído do hospital, nós o visitaremos. Quando ele tiver saído, quando ela tiver passado no concurso, tá? Nós a visitaremos. Então, olha só, qual que é a ideia que ele traz? O futuro composto, aqui no caso eu tenho tiver saído, tá? Ele, na verdade, ele dá uma ideia, ele enuncia um fato posterior ao momento atual, porque senão ele não seria futuro, tá? Quando ele tiver saído, tá? Só que esse fato aqui, ó, ele vai estar concluído antes desse outro fato no futuro aqui. Então, na verdade, eu tenho dois futuros no modo subjuntivo. Quando ele tiver saído do hospital, é futuro. Nós o visitaremos, também é futuro, tá? Agora, vem cá. O que é o futuro composto do modo subjuntivo? Esse aqui, ó. Ele é um futuro que, na verdade, ele estará concluído, ele precisa estar concluído para que esse outro futuro possa acontecer, tá? Quem vai ter que ser concluído primeiro é quando tiver saído do hospital. Se ele não sair do hospital, não tem visita, tá bom? Então, eu tenho dois futuros aqui. O primeiro futuro, que é tiver saído do hospital, primeiro tem que ser totalmente realizado para que o segundo futuro possa ocorrer, tá? Gente, vocês estudem isso aqui, ó. Enuncia fato posterior ao momento atual, né? Mas já concluído antes de outro fato no futuro, tá? Estuda isso, porque isso cai muito. Eu fiz para você aqui um quadro comparativo, tá? Em relação a tempo composto, sob a ótica do sentido. Quem muda o quê, tá? Porque senão fica muita coisa para você e você pode se perder. Então vamos lá. Quem muda e quem permanece igual, tá bom? Então vamos lá. Olha só, no modo indicativo, o presente não tem no tempo composto. Não tem tempo composto presente, tá? O pretérito perfeito, do modo indicativo, ele tem sentido de frequência. Então, eu falo para você assim, eu tenho estudado, da ideia de frequência, né? De que eu comecei, mas que eu ainda estou executando essa ação aí. Realmente, ele traz essa ideia de frequência. O pretérito imperfeito não existe, tá? Os demais tempos do indicativo, eles não vão mudar. Eles têm o mesmo sentido que eles já tinham no tempo simples, tá? Então, basta estudar o sentido do tempo simples, que no tempo composto, o mais que é perfeito é igual, o futuro do presente é igual, o futuro do pretérito também. Tá bom? Então, só dentro do modo indicativo, o único que vai mudar o sentido é o pretérito perfeito, que passa a dar uma ideia de frequência. O pretérito perfeito no tempo simples é da ideia de passado totalmente concluído, né? Eu comprei uma casa, tá vendo? Eu estudei o conteúdo, isso já acabou. Esse é tempo simples. No composto, eu tenho estudado, dá essa ideia de frequência aí, tá bom? Agora vamos para o modo subjuntivo. O modo subjuntivo eu tenho um pouquinho mais de alteração. O presente não existe, tá? O pretérito perfeito também se altera. Ele vai indicar ou um fato concluído, né? Ou ele vai o pretérito perfeito do tempo simples, ou ele vai indicar um fato concluído, ou ele vai indicar desejo de conclusão, que é aquilo que eu te falei, espero que você tenha estudado, tá? É isso aí. Não tem o pretérito imperfeito, o mais que perfeito, né? Não tem como ser igual ao tempo simples, porque no tempo simples não tem o pretérito perfeito e no tempo simples não tem o mais que perfeito, tá? Então, por isso que é um pouquinho diferente aqui. O que acontece? Ele é igual ao pretérito imperfeito simples do subjuntivo. Então, quando você estudou o pretérito imperfeito simples do subjuntivo, né? Se eu pudesse, ou se meu dinheiro desse, aquela ideia toda de possibilidade, né? De que uma coisa aconteça, realmente o mais que perfeito no subjuntivo composto vai ter o mesmo sentido, tá? Tem o mesmo sentido. E o futuro é igual ao tempo simples, tá? Futuro não, ele não muda, ele vai ser igualzinho ao tempo simples. Então, basicamente, é só isso que você vai estudar. Esses três elementos aqui, ó, só eles vão mudar. Pretérito perfeito composto do indicativo, dando ideia de frequência. Subjuntivo, pretérito perfeito, ato concluído ou desejo de conclusão. Mais que perfeito, igualzinho ao imperfeito do subjuntivo, com aquela ideia, né, de condição ali, tá? E só. Acabou. Tá bom? Então, parece que é muita coisa ali, eu precisei dar um exemplo de cada para você, mas basicamente o que muda é só isso aí. Os outros permanecem com o mesmo sentido do tempo simples, tá bom? É isso. Observações importantes. Eu quero ver você ligado. Isso aqui que eu vou falar para você, isso é questão de prova. Você não está entendendo. Isso aqui é questão de prova. Faça o favor de prestar muita atenção. Levanta dessa cadeira, levanta, vai tomar uma água, dá pausa nesse vídeo aí e volta, porque agora o que a gente vai falar é extremamente relevante. Primeiro, são 5 observações. A primeira, correlação verbal. O que é isso, Lara? Olha só. A correlação verbal, na verdade, ela refere-se a tempos, tá?
e modos verbais que eles, na verdade, eles podem aparecer na mesma sentença sem comprometer o sentido da frase, tá? Então, sem fazer com que a frase fique errada, ok? Então, eu tenho um verbo, na verdade, eu tenho uma estrutura aí de período composto, né? Não é de tempo composto. O que é período composto? Quando eu tenho um enunciado que inicia com a letra maiúscula, termina com sinal de pontuação e tem verbo, tá? Se ele tiver um verbo só, ele se chama período simples. Se ele tiver mais de um verbo, ele se chama período composto, tá? Então, aqui é período. O que acontece, os meninos? Quando você tem um período composto assim, ó, você tem dois verbos, você tem que ter cuidado na hora de flexionar esses dois verbos, porque às vezes a gente flexiona, acabou o tempo composto, tá? O que eu estava falando de tempo composto lá. Agora são observações gerais, estou fechando o conteúdo de verbos, ok? Olha só, quando você tem dois verbos assim, você tem que ter cuidado para usar. Por quê? Porque, na verdade, existem situações que podem ser usadas paralelamente que não vão comprometer, ó, sem comprometer o sentido. Tem algumas situações que vão comprometer, então você não pode usar. Exemplo, letra A. Caso eu tivesse o dinheiro, faço um curso. Tá errado. Por que tá errado? Porque quando eu falo caso eu tivesse, ó, isso aqui é pretérito imperfeito subjuntivo, a ideia é de hipótese, tá? De possibilidade, condição até às vezes, né? Faço um curso, é certeza. Então, como é que eu misturo hipótese com certeza? Nesse caso, não deu. Tá errado. Esquece. Como que eu poderia escrever essa frase? Caso eu tivesse dinheiro, faria um curso. Essa é a correlação verbal mais cobrada de todos os tempos, tá? Mais cobrada. Vou pegar minha borracha que agora aqui ficou horroroso. Ó, presta atenção. É a correlação verbal mais cobrada de todos os tempos. Vou até destacar para você aqui, ó, tá? É o verbo. É o SSE, verbo terminado em SSE, com o verbo terminado em iria, tá? Ou seja, o tivesse é modo subjuntivo, então ele dá a ideia de hipótese, tá? E o faria é pretérito, é futuro do pretérito do modo indicativo. E a gente lembra que o futuro do pretérito indicativo realmente também tem essa ideia de hipótese, de dúvida. Então, tá certo. Combinou. Tá vendo? Então, toda vez que eu tiver, ó, SSE iria, eu posso fazer a correlação verbal, ok? Tem várias correlações, inúmeras correlações. Eu separei para você só aquelas que mais caem. Olha só, você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Um veículo de cultura? Aham. Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Olha só, se eu fosse... Tá vendo que você usou aqui o SSE? Acabou, meu amigo. Colocou o SSE, o próximo verbo tem que ter ia. Pode ser o contrário também. Se o primeiro começar com iria, o próximo tem que terminar em SSE. Então, se eu fosse a cultura, saltaria. Mafaldinha, você é linda, querida, fofa, adocicada e suculenta, mas aqui tá errado. Ó, se eu fosse a cultura, saltaria do veículo e iria a pé. Tá bom? Então, apareceu o SSE, como eu já falei para você aqui, tem que aparecer o iria. Isso é uma correlação verbal extremamente importante, tá? Ok, vou mostrar para vocês mais algumas possibilidades de correlação, que a gente usa muito errado e que por isso cai muito em prova. Sei que você me apresentava ela se não fosse o acaso a atrapalhar. Olha isso. Sei que você me apresentava se não fosse o acaso a atrapalhar. Gente, sei que você me apresentava, eu sei, no presente, sem dúvida nenhuma, você me apresentava. Que negócio é esse, tá? Olha, sei que isso aqui tá totalmente errado, viu? Errado. Ó, sei, eu tenho certeza disso aqui, que você me apresentaria a ela. Esse apresentaria, ele não dá ideia de certeza, tá? Mas ele é um verbo no futuro do pretérito. O futuro do pretérito, apesar de trazer essa ideia de, muitas vezes, de hipótese, algumas vezes de dúvida, aqui, no caso, ele é um tempo do modo indicativo. Então, tempos do modo indicativo, nesse caso, vão combinar mais, tá? Nesse caso aqui, eles vão combinar um pouco mais. Então, eu sei que você me apresentaria se não fosse o acaso atrapalhar. Você está vendo que, apesar de estar no futuro do pretérito, né, ele traz uma ação que não aconteceu. Eu tenho certeza de que isso aqui não aconteceu. Mas eu tenho certeza de que você faria aquilo, mas eu já sei também que você não apresentou. Tá vendo? Então, aí o sentido bate. Presente do indicativo combina com o futuro do pretérito, tá? Então, toda vez que você usar essa correlação, tá ok. Notei que você ia me apresentar aquela mulher. Isso aqui tá errado, tá? Pode não. Notei que você ia. Como que seria, Lara? Tá errado isso aqui? Como é que ficaria o certo, então? Pretérito perfeito do indicativo, ó. Como assim, Lara? Tá errado desse jeito que tá escrito? O que as pessoas falam?
O certo é você usar pretérito perfeito do indicativo, e eu estou usando o pretérito perfeito do indicativo. Que você ia me apresentar. O verbo ir. Eu ia, tu ias, ele ia. Pretérito imperfeito do modo indicativo. Tá bom, claro, então isso aqui tá certo. Beleza, realmente. Como que a gente fala na vida prática? Notei que você iria. Iria, tá? A pessoa troca. Onde é iria, ele põe ia. Onde é ia, ele põe iria. Então, isso aqui ficaria errado se tivesse iria aqui, tá? Então, notei que você ia, pretérito perfeito, mais pretérito imperfeito, dão certo também. Olha, eu notei que você ia me apresentar aquela mulher, né? Ah, ok. Viu? Ah, eu notei que você iria me apresentar, né? Eu notei que você iria me apresentar. Não, não é para pôr iria aí, porque o verbo está no pretérito perfeito. Uria você usa com o SSE, não é com o EI. Viu? Ok. Outra situação. Disseram que ela ia ser apresentada a mim. Ia ser. Gente, essa expressão não é que ela esteja errada, tá? Mas ela é coloquial. Evita isso, tá? Então, assim, é coloquial. Vai acabar que em provas em que as pessoas são mais tradicionalistas, eles vão considerar errado. Qual que seria o ideal? Pretérito perfeito de indicativo. Disseram, é um passado totalmente concluído, que ela seria apresentada a mim, tá? E aí, futuro do pretérito. Então, pretérito perfeito também combina com o futuro do pretérito. Vocês estão vendo o futuro do pretérito? Ele é bem eclético, né? Ó, primeiro, é o SSE, que combina com o futuro do pretérito terminado em iria, tá? É o que mais cai, correlação verbal. As outras que mais caem são essas. É o presente com o futuro do pretérito, que também tá certo, tá? Uma outra que cai é o pretérito perfeito com o pretérito imperfeito, e o futuro do pretérito vai aparecer aqui em todas as outras dessa página. Olha só, pretérito perfeito do indicativo e futuro do pretérito. Disseram que ela seria apresentada a mim. Isso aqui tá certo. Olha essa aqui. Se eu passasse por ela, apresentava para você. Essa é a segunda mais cobrada. Pode destacar aí. A segunda mais cobrada é essa aqui, ó. É o SSE, tá? Que não veio acompanhado do iria, veio acompanhado do vá. Tá errado isso aqui. Se eu passasse, eu apresentava. Tá errado. Se apareceu o SSE, tem que ser ria. Se eu passasse, eu apresentaria. Na verdade, é a mesma estrutura, tá? Mesma estrutura. Só coloquei um pouquinho diferente ali a formação. Queria que você tivesse visto aquela mulher. Queria. Esse verbo aqui, ó, queria. Ele não está terminado em iria, tá? Ele é o verbo querer. Então, o radical dele é até o R. É ia que é a terminação. Então, isso aqui, ó, é pretérito perfeito. Queria que você tivesse visto aquela mulher. Nossa, eu queria muito que você tivesse visto. Errado. Gostaria que você tivesse visto aquela mulher. Ou então, quereria que você tivesse visto aquela mulher. Tem que ser futuro do pretérito. Olha ele de novo. Se aparecer futuro do pretérito, tá? Ele vai aparecer relacionado com o pretérito mais que perfeito composto aqui, ó. Eu gostaria que você tivesse visto, né? Eu quereria que você tivesse visto. Mas o mais comum é esse, eu gostaria que você tivesse visto. Só que o povo fala o quê? Ai, queria que você tivesse visto. Queria mesmo. Não, porque aí é pretérito imperfeito, tá bom? Quando eu passar por ela, apresentarei a você. Tá certo, tá? Aqui é futuro do subjuntivo. Os dois dão ideia futura, tá? Uma, né, é um futuro que eu não sei se realmente vai acontecer, e apresentarei um futuro tido como certo, mas é aceito pela gramática. Hoje, você também poderia falar, quando eu passar por ela, apresento a você. A forma mais, vamos dizer assim, a forma preferencial é apresentarei, tá? Porque ainda a ação ainda é futura, ela ainda não aconteceu. O futuro tido como certo, mas não ocorreu. E apresento é presente. Isso aqui é o uso que está colocando isso aqui dentro da gramática para ser aceito, tá? Então, os dois estariam corretos, lembrando que apresentarei seria realmente a forma preferencial, tá? A segunda observação importante, são só 5, estou terminando, não me abandona, cola aí que nós vamos ficar lindos aí no próximo Enem, no próximo vestibular, tá? No próximo concurso que você for fazer. Os verbos terminados em "ia", eles são verbos regulares. Por exemplo, maquiar, copiar, tá? Esses verbos que terminam em "ia", eles são regulares e eles têm como modelo o verbo copiar. Então, por exemplo, eu copio, tu copias, ele copia, nós copiamos, vós copiais e eles copiam. Maquiar, eu maquio, tu maquias, ele maquia. Nós maquiamos, vós maquiais, eles maquiam. Você não tá maqueando, não, né? Por favor, nada de eu me maqueio, tá? Eu me maquio. Então, ele se conjuga como copiar. Verbos terminados em "ia" são regulares e devem ter como modelo copiar, exceto a família Mário. Quem é a família Mário? Mário Bros está aqui para te lembrar. Quem é a família Mário? É mediar,
ansiar, remediar, incendiar, intermediar e odiar. Esses verbos, eles têm como modelo, o modelo deles é esse verbo aqui, ó. O modelo deles é o verbo odiar. Então, eu odeio, tu odeias, ele odeia. Eu medeio, tu medeias, ele medeia. Se eu odeio, eu anseio. Se eu odeio, eu remedeio. Se eu odeio, eu incendeio. Se eu odeio, eu intermedeio. Tá vendo? Então, a exceção realmente é essa galera aqui, ó. Eles são terminados em A, mas eles se conjugam como odiar. Para ficar facinho para você lembrar, tá aí o macetão. Mario. Isso cai também, tá? Bastante atenção. Lembrando que se eu colocar um prefixo aqui, não muda nada, tá? Por exemplo, mediar, né? Se eu colocar intermediar, é do mesmo jeito. Se eu medeio, eu intermedeio. Combinado? Beleza. Terceira observação é sobre o verbo ver. Gente, não se esqueça. O verbo ver no futuro do subjuntivo, ele assume a forma vir, tá? Então, isso também cai bastante. Exemplo, quando você ouvir, diga que estou esperando, tá? O que as pessoas falam? Quando você vê ele, você fala que eu estou esperando que... De jeito nenhum, né? Quando você vê ele, você fala lá para mim? Não. Quando você o vê, não, isso está errado. Apareceu quando, ou então apareceu se, você jogou o verbo no futuro. E o verbo ver no futuro, ele se transforma em vir. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Professor, e o verbo vir mesmo? Como é que conjuga? Quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier. Tá? Então, no futuro, o verbo ver se transforma em vir. E o verbo vir se transforma em vier. Combinado? É isso, legal. Beleza. Quarta observação. Tô terminando, não me abandona, tá? Olha, é o verbo intervir. Gente, o verbo intervir, ele não pode ser conjugado como o verbo ver. Ele se conjuga como o verbo vir, ele é derivado de vir. Se eu conjugo, eu vim, tu vieste, ele veio, nós viemos, vós viestes e eles vieram. Se eu conjugo assim, eu tenho que só colocar o inter na frente, tá? Eu intervim, tu intervieste, ele interveio. Isso aqui cai muito, ó. Vai aparecer como interviu, como se o verbo intervir fosse derivado de ver, tá? Esse cai muito. Nós interviemos, vós intervieste e eles intervieram. É só colocar o inter aqui na frente, tá? Então, o verbo intervir conjuga-se como vir e nunca como o verbo ver. Combinado? Beleza. Quinta situação e última. É outro caidor, tá? É o caso do verbo requerer. Gente, requerer significa o quê? Se você requerer não é querer de novo. Então, esse verbo tem nada a ver com o verbo querer. Nada a ver com o verbo querer. Mas como ele tem uma semelhança fonética e tem uma semelhança gráfica, as pessoas conjugam esse verbo como se ele fosse o verbo querer. O que eles fazem? As questões. Eles pegam o pretérito perfeito do subjuntivo, que é quando o verbo termina em SSE, e colocam assim para você. Se eu quisesse fazer tal coisa, lá, aí você fica com isso na mente, né? Aí lá embaixo ele te pergunta como se conjuga o verbo requerer. Requerer é solicitar, não tem nada a ver com querer. Ele não se conjuga como querer. Aí você fala, ah, tá. Se eu quisesse, aí tá perguntando, requerer só pode ser se eu requisesse, né? Se tu requisesses. Não, isso está errado. O verbo requerer não se conjuga como querer. Ele tem sua conjugação própria. Por quê? Porque ele não tem nada a ver com querer. Então, não é se eu requisesse. Se fosse querer, seria se eu quisesse, se tu quisesses. Como requerer não tem nada a ver com ele, se eu requeresse, se tu requeresses, se ele requeresse, se nós requerêssemos, se vós requeresseis e se eles requeressem. Combinado? Então, o verbo requerer não se conjuga como querer. Ouviu? Fechou? Entendeu? Não doeu nada. Fechamos. Mais uma vitória sua. Mais uma vitória. Você fechou mais um capítulo de um conteúdo super cobrado. Agora a gente vai resolver mais exercícios para você ficar fera nesse conteúdo, que eu tenho certeza que vai aparecer na sua prova, tá? Se precisar, assista essa aula novamente, tá? Sem preguiça nenhuma. Acredite realmente que existe algo maior para fazer. Este ano é o seu ano, ok? E se precisar, se houver dúvida, não hesite em chamar. Combinado? Um abraço para você e até a próxima aula. Tchau, tchau. Parabéns, você concluiu mais um capítulo. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.